Porque enquanto você não quebrar esse esquema, tu pode anotar. Você vai continuar trocando crescimento por afeto, prosperidade por proximidade e futuro por presente. Porque não é o trabalho que você não consegue largar, mas são as pessoas que você não consegue largar. E isso está te custando a sua liberdade financeira. Você está no seu trabalho e você não está trabalhando pelo seu salário, você está trabalhando pelas pessoas, pelo seu time, pela sua equipe. No fundo, você tem medo de perder essa equipe que te sustenta em pé. Você chega cedo, fica até mais tarde, faz horrores pelos outros, resolve tudo que precisa, até o que não precisa. E não é por ambição, é pelo afeto. Você quer ser insubstituível e não é pela empresa, e sim pelos rostos que te dão bom dia todos os dias. E quer saber de uma coisa? Você não se importa em ganhar menos, desde que isso signifique ficar mais perto dessas pessoas que te dão segurança. Você engole um aumento negado, uma promessa quebrada, um acúmulo de função, porque a ideia de sair, a ideia de se demitir, a ideia de romper com essas pessoas é pior do que tudo isso. Você vai recusar, por exemplo, um trabalho melhor para não deixar o pessoal na mão, vai evitar pedir um aumento para evitar um climão na empresa ou com uma pessoa da empresa. Se apega, segura o crachá como se fosse a mão de alguém que, se você soltar, você vai cair. Enquanto você protege o seu vínculo, o seu dinheiro, o apodrece, perde anos de crescimento financeiro só para manter uma segurança que é frágil como vidro. E no fundo você sabe que um dia essas pessoas vão mudar, vão embora, vão crescer e você vai perceber que você ficou. O seu salário ficou, o seu salário estagnou, tudo foi em vão. Só que até lá, você vai continuar falando, você vai continuar dizendo que isso é lealdade, quando na verdade isso é carência com um crachá. Existe um padrão psicológico que começou na tua infância, nas tuas relações e agora estão impactando o teu lado financeiro. É o esquema de abandono, o sistema de sobrevivência emocional que fez você transformar o seu trabalho, o seu círculo de colegas de trabalho numa família. E você está refém do seu próprio medo do abandono. Então, nesse vídeo a gente vai descobrir a anatomia desse apego tóxico. Por que você paga um preço alto, um valor muito alto financeiramente falando? Por que você paga esse valor tão alto por essa segurança emocional ilusória? A gente também vai descobrir como o teu medo sabota as oportunidades, ao ponto de você, às vezes, nem conhecer as oportunidades, não deixar nem chegar essas oportunidades. A gente também vai ver que você também se apega a empregos ruins como se fossem relacionamentos. E a gente também vai ver os rituais secretos que você utiliza para se sabotar e não é de agora, faz tempo. Então vamos começar entendendo que você talvez não seja essa profissional dedicada porque você é uma profissional dedicada, mas sim porque você é carente. A sua lealdade não é tão virtude quanto você pensa que é. Você vive um terror de ficar sozinha, disfarçado de ética no trabalho. Você transformou a sua família do trabalho em uma família substituta porque a tua família real te abandonou na infância. Você viveu alguma vivência de abandono na sua infância. Aqui nesse canal a gente tem uma playlist chamada Curso de Terapia de Esquemas. Temos vários vídeos de esquema de abandono e a origem. Tenho certeza que você vai encontrar muita coisa lá, mas nesse vídeo a gente também vai explorar bastante os aspectos familiares. Eu sempre falei nesse canal dos impactos de relacionamento, em pessoas que a gente acaba escolhendo quando a gente tem alguns esquemas específicos, porém hoje a gente vai falar do nosso trabalho, que é tão importante pra gente. Então, por todas as tuas vivências da infância que te fizeram ter muito medo de perder as pessoas, de ser trocado, você está trocando o teu desempenho, o teu crescimento financeiro pela ilusão da segurança emocional. Porque o esquema de abandono é como se a gente tivesse um padrão profundo, enraizado de pensamentos, crenças e comportamentos embasados num medo de perder as pessoas importantes, de perder e ser substituído, o que acarretaria numa rejeição, num abandono, numa solidão, o que provavelmente é muito aterrorizador para você. Então, no teu trabalho, você vai se comportar assim, você vai tratar os seus colegas como se fosse família, você vai fazer muito mais por essas pessoas, você vai querer resolver os problemas deles, você vai querer ser necessária para essas pessoas, vai até aceitar condições ruins, ficar até tarde, chegar mais cedo, vai aceitar muito trabalho, vai aceitar ganhar pouco, mas você vai aceitar por essa lealdade que você diz que precisa ter, que faz parte da sua ética. Você vai chegar na empresa e vai vestir a camisa não só porque você quer fazer a empresa crescer, mas porque você está entendendo que esse lugar te acolheu,
Porque esse lugar é o teu time, é a tua família. Vocês estão vivendo essa situação junto. E é um ambiente um pouquinho mais seguro que as relações que a gente vivencia por aí, porque nós no trabalho, nós temos que estar todos os dias empenhados em algo em conjunto. É um ambiente propício para a gente criar essa ilusão de família. Só que o problema, gente, é que ok, a gente pode viver essas vivências de afeto no ambiente de trabalho, é super positivo, só que quando impacta o nosso crescimento, quando a gente começa a viver muitos pontos cegos, muitas ilusões, ou até vai aceitando menos, vai até nos podando de enxergar outras oportunidades, esse nosso lado, essa nossa tendência a querer buscar essa família no ambiente de trabalho para suprir as necessidades emocionais da minha infância, estão sim me prejudicando demais. E como é que você vai se apresentar, por exemplo? Para você ter mais ideia de como isso acontece. Você vai saber da história de todas as pessoas, os conflitos familiares das pessoas, você vai às vezes estar envolvida na família daquelas pessoas. Você vai se preocupar não com os problemas do outro que está te apresentando no ambiente de trabalho, você vai se incomodar, você vai se meter até, vai tentar resolver os problemas pessoais dos teus colegas de trabalho. Você vai se sentir responsável emocionalmente pela tua equipe e vai levar os problemas dos outros literalmente para a tua casa. Eu já vi, gente, eu já atendi muitas pessoas com esquema de abandono, né? É muito comum essas pessoas virem para terapia. E o quanto o trabalho se torna algo que elas fazem às vezes renúncias familiares pelo trabalho, por encontrar muitas formas de suprir as suas necessidades nunca supridas ali naquele ambiente de trabalho. Essas pessoas, elas vão para um trabalho, elas buscam primeiramente esse conforto, esse acolhimento, esse pertencimento. Elas não estão lá buscando um salário, elas não estão lá buscando dar um resultado. Elas estão lá primeiro para se sentir bem, para se sentir acolhida, para buscar uma amiga próxima. É comum essas pessoas com esquema de abandono falarem que o emprego tá ruim porque elas não têm um amigo próximo. Eu não tenho nenhuma amiga no meu trabalho. E quando tu tá falando às vezes com uma pessoa que é mais focada em resultado, no crescimento financeiro, né, uma pessoa que já está em outro patamar buscando isso, ela não vai comentar isso porque isso não vai ser importante para ela. Tu acha que uma pessoa que ela quer ganhar dinheiro, que ela quer crescer, que ela quer promoção, que ela tá focada nisso, ela vai se preocupar com o colega que foi demitido? Ela vai se demitir também porque o colega foi demitido? Ela vai fazer uma greve porque ela se sentiu ofendido porque alguém foi desrespeitoso com o colega dela? Não. Mas a pessoa com esquema de abandono, sim. A pessoa com esquema do abandono, ela vai te trazer problemas do ambiente de trabalho muito diferentes. Por exemplo, a minha colega começou a se sentar mais próximo de outra pessoa, começou a procurar e pedir ajuda mais para outra pessoa. O que está acontecendo? Esse vai ser o tipo de problema que essa pessoa vai estar lidando. Ela pode nem comentar, mas às vezes ela vai sentir até um desconforto, um medo, um pânico de algum projeto que está se acabando, de alguma coisa que ela está fazendo com a equipe e que vai terminar e que ela não vai ter aquela proximidade. Às vezes ela nem comenta, mas ela sente isso internamente. Enquanto outras estão dando graças a Deus que estão indo para outros projetos, que estão crescendo mais. Então, como eu sei que a pessoa que está aqui nesse vídeo tem esquema de abandono, a gente vai começar a separar o que seria uma lealdade saudável no trabalho e o que seria uma dependência emocional no nosso trabalho. Então, essa lealdade saudável, ela vai ser baseada em limites claros, valores, reciprocidade, num crescimento mútuo. Uma lealdade saudável, ela permite um crescimento mútuo. Como também há espaço para negociações justas quando necessário. A pessoa, por exemplo, do esquema do abandono, já trazendo outro aspecto, ela vai ter muita dificuldade em negociar, não porque ela é tímida, não por causa disso, porque ela tem medo da rejeição. Então ela não pede aumento, ela espera aquele aumento e ela vai ter dificuldade de negociar, mas numa lealdade saudável, a gente vai ter espaço sim para isso. Enquanto na dependência emocional, a gente vai ter muito medo, muita carência, não vai ter limites, vai ser uma bagunça essas relações, impede o crescimento, até pelo medo da mudança, impede esse crescimento. E ela é mantida a qualquer custo. E às vezes a gente fala, custo financeiro, não, um custo emocional, um custo até de crescimento da empresa no geral. Às vezes essa pessoa ela vai pegar tanta coisa para fazer para ela ser insubstituível, que às vezes as coisas não vão ficar bem feitas. Mas ela vai fazer isso meio que inconscientemente para que ninguém precise de outras pessoas e ela não seja substituída. Então o crescimento ele vai ser prejudicado tanto dela, quanto da empresa, quanto da outra pessoa que também está investindo nisso. E qualquer preço, o que eu quero dizer com isso?
pessoa vai aceitar um salário defasado, um salário que não condiz com as atividades dela. Vai morrer de medo de pedir mais, pelo medo dessa rejeição. Vai acumular muitas crenças, por exemplo, não, se eu pedir mais, vou ser gananciosa. Eu não sou uma pessoa que pede a mais, eu espero ganhar porque eu acho que isso é o certo. Na verdade, a gente tem um medo de ter uma rejeição. Às vezes essa pessoa ela pode até receber propostas melhores para sair desse emprego, melhores para ela alavancar a carreira dela, e ela não vai fazer isso, porque ela vai ter um terror de abandonar essas pessoas. Ela também vai fazer muito trabalho extra, ela vai cansar, esse trabalho extra não vai ser remunerado, ou pode ser que seja remunerado de forma defasada. E como a gente já falou, essa pessoa ela vai evitar muito negociar, não por timidez, não por dificuldade de negociar, mas por dificuldade de ser rejeitada, por viver o medo de ser rejeitada. Então, coisas que ela podia negociar, não só salário, mas benefícios, condições, facilidades, tudo isso ela poderia negociar, mas ela não consegue por todas essas amarras, gente. Porque vamos pensar, né? Às vezes eu posso ir negociar um salário maior e a empresa dizer, olha só, não tem condições, você vai ter que ir para outro lugar. E eu, conhecendo o meu valor e pensando, poxa, realmente eu sou bem valiosa para o salário que eu faço, eu sei que eu posso ter mais competência, eu vou para outros lugares e às vezes eu vou me colocar em empresas maiores, em situações maiores. Mas a pessoa que tem esse medo, ela não faz isso para isso nunca acontecer, jamais ela ser demitida, jamais alguém mandar ela embora, jamais ela frustrar as pessoas que dependem dela, jamais ela viver algo assim. Às vezes ela vai criar um problemão na vida dela para conseguir sair, gente, isso é muito forte. Às vezes ela vai criar um problemão para ela conseguir sair disso, para ela poder botar a desculpa nisso e não dizer que ela precisava sair para viver outras coisas. Se até aqui você ainda está pensando que não sabe se isso acontece com você, eu vou te mostrar as nossas racionalizações para viver esse tipo de coisa. Como a nossa mente racionaliza para a gente criar essas desculpas emocionais. Então, quando você diz, eu sou leal, na verdade você está com medo de ser rejeitada, com medo de ficar sozinha. Quando tu pensa que eles precisam de você, que você é indispensável, que eles não seriam nada sem você, na verdade você quer que eles dependam de você, você precisa ser necessária para essas pessoas. E é engraçado, porque você precisa ser necessária exatamente nessa posição que você tá. Talvez se você pensasse assim, nossa, eu vou pegar e pedir mais pessoas para fazerem o que eu faço para conseguir até criar um novo patamar dentro dessa empresa, criar ali uma promoção forçada, criar um recurso a mais dessa empresa, seria você realmente focado em fazer essa empresa crescer. Só que muitas vezes você também tem medo de ir para esse próximo nível. Você também tem medo de avançar, você tem que lidar com as suas próprias dificuldades. E aí você faz questão de prender todo mundo nesse nível. Aí você também racionaliza pensando, não, aqui é diferente, eu sou tratada bem, aqui é diferente e tal. E na verdade você cria esse ambiente familiar em qualquer lugar que você vai. Você vai olhar para as suas histórias, se você vivenciou várias vezes isso. E aí tu pode dizer, não, eu valorizo as pessoas, eu valorizo tudo que fizeram por mim, eu valorizo, né, o que me ajudou em tal momento e tal. É confortável você viver esse agradecimento, essa gratidão e dizer que você valoriza relacionamentos por causa da dependência. E também você pode dizer que o que você faz não é pelo dinheiro. E na verdade você troca o dinheiro pela segurança emocional. Você tá vendo como você paga caro por essa dependência emocional? Você acha que não? Vamos pensar assim por alto. Se o teu salário ele tá desvalorizado, vamos pensar assim, e se eu ganhasse uns 1.000, 2.000, 3.000 a mais? Já é ali, né, um valor que ficou para trás. Oportunidades maiores. E se eu fosse para um emprego que eu ganhasse mais? 2 a mais, 1 a mais, ou 3, 4, já é o valor que você está pagando por essa segurança emocional. Horas extras que você não cobra. Vai que se a gente botasse na ponta do lápis também desse mais 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quanto. E aí quando você vai ver o preço que você está pagando pela segurança emocional, é alto, gente. Isso pode envolver todo o medo da rejeição, todo medo do novo, todo medo de não saber como é que vai ser o novo, se o novo eu vou ficar sozinho, se o novo é tão confortável com o que eu tô vivendo agora. Tudo isso pode estar te dando muito medo e te paralisando nesse estágio da tua vida. Mas saiba que é cômodo, é ótimo para você, pro seu eu desse nível estar assim. Quando a gente fala de família, falando da tua infância, tem vezes que a gente tem clareza
que a gente viveu alguma vivência de abandono, os pais se separaram, a gente mudou de cidade, algum dos pais não foi presente. Tem vezes que a gente não tem tão claro porque a gente não vivenciou uma grande separação, algum pai ausente, mas a gente vivenciou muitas mudanças de lugares físicos, muitas mudanças de casa, de estado, de país, sei lá, algumas mudanças que fizeram a gente apegar em algumas pessoas e perder essas pessoas, apegar em algumas pessoas, perder essas pessoas e viver essa sensação de estar sozinho em várias situações. Tem um transtorno também que vivencia bastante isso, que é o transtorno borderline, e olhando a essência, esse medo de perder as pessoas, dessas vivências também que a gente teve na infância. E quando a gente fala do ambiente de trabalho, é propício a gente vivenciar mais ainda o perigo das nossas necessidades emocionais, o perigo das nossas tendências, porque um ambiente de trabalho ele vai te dar uma sensação de família, ele vai te dar uma constância diária, as pessoas vão estar juntas, não porque elas se gostam, mas porque elas precisam de algo a mais, elas têm que cumprir um horário, elas têm uma obrigação, então eu vou criar esse ambiente seguro para eu me sentir seguro emocionalmente. Essas pessoas elas têm que me ver todos os dias. Para quem tem um esquema de abandono é muito bom vivenciar isso. Não precisar viver o risco de alguém não vir por causa de mim. Não, ela precisa vir todos os dias. A gente consegue ter um controle até do afeto, porque quanto mais eu consigo fazer por essas pessoas, mais eu consigo ajudar essas pessoas, eu vou ganhando esse afeto. Então, gente, para quem tem um esquema de abandono é maravilhoso. E até a própria identidade da pessoa, ela vai se sentindo cada vez mais útil, necessária, valorizada. Essas pessoas precisam de mim. E essa pessoa ela não vai só pensar no trabalho fora do trabalho, não vai ser aquela pessoa workaholic só. Ela também vai pensar no problema das pessoas do trabalho, nos problemas pessoais da pessoa do trabalho. Ela vai planejar a sua vida em torno do trabalho. E às vezes ela não vai nem conseguir se imaginar em outro lugar. Ela vai viver aquilo intensamente. E olhando assim pelo um parâmetro até das relações, é ótimo às vezes para um chefe mais narcisista, para uma pessoa que pode se aproveitar disso, né? Usar essa pessoa, ela pode ficar vulnerável na mão dessas pessoas, sabe? Porque se tu não viu, dentro lá do nosso vídeo de esquema de abandono, de relacionamentos, a gente tem uma tendência a ter parceiros mais narcisistas. Então, olhando a verdade mesmo, não é que você é necessária, você é conveniente. Você se sobrecarrega para ser necessária. Os outros se acostumam com a tua disponibilidade e você interpreta essa dependência que as pessoas têm com o amor. A gente vai mantendo esse ciclo. Mas eu te pergunto, será que essas pessoas te procurariam? Seriam tuas amigas se não fossem esse contexto de trabalho? Não sei. Ou possivelmente sim, o que tiraria bastante peso de você. Mas olhando a nível de trabalho, eu queria te dizer que se você saísse da tua empresa, pode ser que causasse um grande impacto, ou pode ser que em 3, 4 meses essa empresa tivesse adaptado de forma diferente, estivesse fazendo as coisas de forma diferente e nem lembrasse mais de você. E olha que incrível, a gente vai vivendo algumas amarras inconscientes. Aquela pessoa que está vivendo esse esquema de abandono, às vezes não vai nem olhar para vagas maiores, não vai nem olhar para o lado, nem saber o que está acontecendo, não vai nem dar permissão para as pessoas chegarem e oferecerem algo melhor para ela. Porque inconscientemente, às vezes ela tá com medo, né? Se eu tentar me oferecerem algo melhor, como é que eu vou sair daqui? Às vezes ela vai ter que criar um problema muito grande para ela sair dali. E ela tem até medo de todas essas amarras emocionais que ela sabe que ela vai acabar gerando para ela mesma. Isso pode aparecer assim, até apareceu uma vaga melhor, mas ela vai criar um monte de empecilho, criar um monte de problema, vai focar nos riscos, vai nem olhar os benefícios e vai adiar as decisões até perder o prazo. Porque pensa assim, eu tô num lugar onde eu já sinto que eu sou muito necessária para essas pessoas. E esse novo lugar, será que eu vou ser necessária para essas pessoas? O quanto eu vou ter que ralar para ser necessária de novo para essas pessoas? Então vamos ver como é que a gente vai perpetuando isso, tá? O ciclo vicioso do abandono no trabalho, em outras relações também a gente pode usar. Você começa se tornando indispensável por causa do medo do abandono, cria essa dependência das pessoas por você e você vai perceber que pode ser que você seja uma pessoa que faz tudo, você sabe fazer tudo, porque você aprendeu a fazer tudo pelas pessoas. Não, foi pela minha carreira.
Não sei, olha para trás. Vê se você não fez de tudo nessa vida para as pessoas dependerem de você de alguma forma. Mas não é um depender para controlar as pessoas, tá? É um depender para você sentir esse afeto. E você foi vivendo essa confirmação, as pessoas te falavam o quanto você era indispensável, o quanto você faz tudo, o quanto você resolve, o quanto a gente precisa de você, o quanto você não pode ir embora. E você vai ficando, sacrificando um monte de coisas suas, porque você prefere a segurança emocional, simples assim. O chefe seu vai virar como se fosse sua mãe, seu pai, onde você vai buscar uma aprovação constante, vai ter medo de decepcionar, vai aceitar críticas e vai entender, não, a nossa relação é difícil mesmo, isso aqui, ó, sabe, quando a gente passa um entendimento, assim, de relação de família para uma outra relação? É assim mesmo, isso aqui é como se fosse briga de irmão, é como se fosse pai e mãe, e você não vai nem questionar a autoridade. E isso também vai rolar, né? Já falei de pai e irmão, isso também vai rolar com até colegas de trabalho. Você vai competir pela atenção do chefe, como a gente faz com os irmãos, vai sentir ciúmes com elogios, vai querer ser a favorita, vai até sabotar o outro inconscientemente para manter ali a sua segurança. E aí, sem você perceber, a empresa vira uma família, onde você sacrifica o seu futuro, sacrifica um monte de coisa pelo bem daquela família, daquela união. Tudo que for de fora até parece uma traição. Você acaba mantendo uma lealdade mesmo sendo maltratada ou, né, subvalorizada, coisas nesse sentido. Então vamos entender como é que a gente pode começar a quebrar isso tudo. Gente, às vezes a gente precisa de terapia, descobrir nossos esquemas, traçar um plano, né, para mudar tudo isso. Mas eu tenho certeza que só tomando consciência de tudo isso que a gente falou nesse vídeo já te ajuda muito a olhar para a tua vida de forma consciente. Às vezes tu vai ver o problema, vai ver o padrão e vai ter dificuldade de quebrar o padrão, mas entendendo todas essas amarras. Muitas coisas ficam obscuras, eu sei. Por exemplo, tu pensar assim, não, eu tô ganhando muito bem pro meu emprego, eu tô ganhando muito bem. Mas será que eu tenho certeza de que estão me pagando bem mesmo? Será que eu tenho certeza que eu não tô me subvalorizando? Será que eu não tô achando defeito nas outras oportunidades? Será que eu não tô criando essas amarras ao ponto até de eu inconscientemente acabar com outras oportunidades, perder prazos, não ver, não enxergar edital, não ver nada. Nosso inconsciente faz você sabotar dessa forma. Não, eu não vi, eu perdi o prazo. Não, eu não fui lá, tinha que falar com fulano, mas eu cheguei, ele já não estava mais lá. E realmente isso acaba acontecendo não porque você conscientemente queria, mas inconscientemente queria, porque você está preso por essas amarras. Você não só está preso por essas amarras, como você está fazendo mais do que deveria, resolvendo o problema dos outros, acumulando conhecimento só para você, até omitindo o conhecimento das outras pessoas, porque isso te dá uma dependência, um controle das informações, você está pegando mais coisas do que deveria, você está fazendo mais funções sem ganhar mais por isso, você às vezes nem pede a mais por isso, você sabe que você faz 1, 2, 3, 4 funções que você não está ganhando por isso, mas você deveria estar cobrando, mas você não consegue. Você às vezes vive uma hipervigilância de estar disponível o tempo inteiro, porque você acha que se você não estiver disponível o tempo inteiro, as pessoas vão te substituir, vão procurar outras pessoas e alguém vai resolver o problema delas e vão te substituir, vão ver que tu é substituível. Você está fazendo mais trabalho, você está fazendo hora extra, você está ficando mais tempo do que todo mundo, fechando, abrindo os lugares. Todo mundo vê que você tem uma capacidade excepcional, que você é muito inteligente, dá conta de tudo, mas algo trava o teu financeiro, porque a gente está usando as estratégias erradas e infelizmente você não está percebendo que o seu objetivo não é ganhar dinheiro, mas é ser necessário. Não, Júlia, eu não, tenho um monte de dívida, tenho um monte de boleto para pagar, mas internamente é isso que acontece. Então, para a gente quebrar esse padrão, são muitas relações que você vai ter que entender na sua vida, principalmente as relações familiares, a tua história e, aos poucos, aumentando a tua tolerância emocional de não ser tão necessária para as pessoas. Pensar mais nos teus objetivos e conseguir ir frustrando as pessoas e você vivenciando isso. Eu sei que é muito complexo a gente falar sobre isso nesse momento, porque é muito inconsciente, às vezes é tão dolorido fazer essas coisas, né? Não ser tão necessária, ou não querer saber do problema pessoal das pessoas. Às vezes a gente se acha até egoísta,
Mas quando você estiver focado com o teu futuro, com você ganhar dinheiro, você não vai ter tempo para ouvir problema dos outros, nem para resolver problema dos outros, da vida dos outros. Você não vai precisar desse vício que é resolver o problema dos outros. Você não vai aguentar esses assuntos. Então, a cada momento que você começar a perceber, nessa situação aqui, eu percebi meu padrão ali de esquema do abandono, eu querendo fazer mais, eu querendo ser necessária, eu querendo fazer algo pelo medo de ser abandonada, nesse momento a gente vai ter que fazer algo diferente. Fazer um comportamento diferente para quebrar esse padrão. Eu não consigo quebrar esse padrão, mas eu vou entender o porquê que eu estou fazendo isso. Qual a dívida emocional que eu estou criando com essa pessoa? Ou qual o medo que está me fazendo ficar refém desse esquema? Quando a gente está em terapia, a gente vê tudo que eu ganho, que a gente acha que a gente ganha, reconhecimento, afeto, amor, tudo que eu ganho com esse esquema, né? As pessoas não me criticarem, eu estar sempre sendo necessária, e tudo que eu perco, que é, às vezes, a gente não focar no futuro, às vezes não conseguir nem pensar no nosso futuro, impactar o nosso tempo, gastar tempo com pessoas que ok, são pessoas da nossa família e tal, mas que deveriam estar resolvendo seus próprios problemas, deveriam estar fazendo a sua vida. Eu estou criando várias pessoas dependentes de mim, me sobrecarregando. E quando a gente começa a pesar mais, a gente começa a ter mais força para se posicionar diferente, a ver que a nossa vida está sendo impactada e pensando em dizer mais não. Eu vou ter que dizer mais não, frustrar as pessoas, aumentar minha tolerância, ser uma pessoa mais incisiva, que pensa mais no dinheiro. Me permitir, eu penso no dinheiro. Eu sou uma pessoa ambiciosa, que quero mais, que falo e negocio. Entende? Você fazendo mais e mais e mais e mais e mais é você a vida inteira. Foi você a vida inteira. E talvez você chegou no patamar financeiro que você está hoje porque você fez. Mas o próximo patamar está te pedindo que você pare de fazer as coisas de graça, pare de fazer as coisas pelo afeto e comece a aprender a negociar friamente. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo do impacto financeiro, do quando a gente tem um esquema de abandono. O meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se tu tem interesse em fazer terapia, aqui embaixo estão os meus links. Também sou terapeuta de esquemas mentais, que é um braço da terapia cognitivo-comportamental. A gente tem muito vídeo nesse canal, a gente tem playlists só de esquemas mentais. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.